Querido ouvinte internauta da Sport Serra, seja muito bem-vindo. Estamos falando ao vivo aqui do estádio Alfredo Jaconi, sala de imprensa, técnico Pintado, nosso convidado a partir de agora. Comigo está o Ali Vanin, que vocês já conhecem, nosso debatedor. Antes de mais nada, quero agradecer ao Pintado, por nos receber aqui. Agradecer também ao Esporte Clube Juventude pela cedência do espaço, mais uma vez, na pessoa do senhor Arthur Dalegrave, competente assessor de imprensa do Esporte Clube Juventude, que mais uma vez nos permite, nos proporciona esse contato com o técnico do Juventude. Pintado, muito obrigado por nos receber, por nos atender. Seja bem-vindo, novamente. Prazer falar com o amigo mais uma vez. Tudo certo? Obrigado, William. Obrigado. Ali, feliz de volta, Para mim, é muito gratificante poder voltar a um lugar que eu fui tão feliz. E hoje continuo sendo feliz. A casa aqui realmente é para mim, um motivo de responsabilidade e de muito trabalho. Primeira vez que a gente falou, e o Ali estava presente naquele programa também, obrigado, viu, Arthur? Foi na pandemia. O senhor estava em casa, a gente conversou online, Então que bom que hoje é presencial. Pintado, naquela época, essa sala de imprensa aqui não tinha toda essa estrutura, Nem o vestiário, nem o gramado era tão bom quanto é hoje. Ou seja, tu volta com o Alfredo Jaconi diferente, É muito mais bonito, muito mais moderno. E essa é a minha primeira pergunta. Tu se sente responsável por tudo que aconteceu nesse sentido, Pintado? Porque tu acabou não ficando na Série A, mas hoje tu está colhendo, se não a Série A, pelo menos os frutos daquele acesso, Essas reformas todas, tudo que foi feito aqui no Alfredo Jaconi, absolutamente tem a ver com a conquista daquele acesso 2020-2021, Primeiro, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte, de tudo que aconteceu. Muita gente trabalhou, para que isso desse certo. A união de todas as forças aqui de Caxias em prol do Juventude teve um peso muito grande para todos, para que a gente conseguisse aquele objetivo. Encontrar a casa assim tão bonita, para mim, mais uma vez eu tenho que falar, é emocionante. Repito, eu fiz parte disso, Isso me deixa assim muito orgulhoso, é muito gratificante ver tudo isso que o Juventude conseguiu construir. E isso, mais do que nada, é importante para quem chega agora, Eu estou voltando e a gente conseguir ter essa estrutura. E hoje é uma estrutura de Série A. O Juventude está pronto hoje, para voltar para a Série A com essa estrutura física. Agora vamos tentar levar para campo tudo isso. Professor, também quero manifestar minha satisfação de estar te conhecendo pessoalmente depois desses encontros online, E a pergunta é o seguinte, eu lembro daí da última vez que a gente falou, que era na véspera do jogo contra o Guarani, Acho que até te levaram numa vinícola, algum lugar assim, E naquele dia eu te perguntei em que momento tinha percebido que o elenco do Juventude era suficiente e que o grupo tinha a capacidade e a condição de brigar pelo acesso. Tu me comentou que foi na virada do turno. Eu tenho certeza que já tem algumas metas estabelecidas, não só a final, o grande objetivo lá de chegar no acesso, mas como é que estão divididas essas metas? Em que momento do campeonato tem métricas ou medidas pensadas para verificar se o Juventude está no caminho certo, se o elenco é suficiente? Eu sei que o monitoramento, o grupo fechado nunca está, Mas que métricas estão alinhadas já com esse grupo que está aí no Juventude? Iniciando aí pelo teu último comentário, Nós precisamos sim de reforços, isso está muito claro, Não sou eu que estou achando, não sou eu que estou chegando agora, a diretoria já tinha avaliado isso, os próprios atletas sabem, que precisam, que a equipe precisa de reforços para a gente buscar esses objetivos. Quanto a métricas, quanto a números, é muito complicado. A gente pode simplesmente imaginar que não é uma receita exata, mas próximo do que a gente fez, 2020, seria maravilhoso para nós, mas é uma construção muito difícil, não dá para você cravar que isso vai acontecer. E acho que uma das situações que foi confortável, talvez não seja a palavra confortável, mas acho que nos deixou mais leve para 2020, é você não ter essa pressão de alcançar os números, essa pressão de ter que ser o primeiro, a pressão de ter que estar buscando já o acesso nas primeiras rodadas. Eu acho que isso deixou a equipe mais leve, dentro da competição. Isso é importante porque
Nós vamos ter um momento de pressão, a gente sabe disso. A gente vai ter um momento que agora sim precisa ganhar. Esse jogo sim. Então, para tentar levar num caminho longo, né, um peso não tão pesado, se posso dizer, a gente não construímos números mais próximo do que a gente fez, né, de 2020. Acho que seria o ideal, e a gente tem que pensar em terminar a competição entre os 4, né? Manter, sim, ali próximo, mas terminar a competição entre os 4, sim, é nosso objetivo. Pintado, a gente fala muito nos nossos debates na Sport Serra que a insatisfação é uma virtude de quem trabalha em futebol, né? E muitas vezes a gente vê o oposto acontecer, as pessoas estarem otimistas demais. Quando tá todo mundo vendo que tá faltando alguma coisinha pro time e o pessoal fica naquele otimismo, não, mas vai encaixar, né? Mas vai dar certo, e acaba que nunca dá, né? Nunca encaixa. E me parece que naquele momento do acesso, essa foi uma virtude de vocês, essa insatisfação. Porque a todo instante vocês vinham lá e traziam mais uma peça, né? E veio o Rogério, e veio o Emerson, e daqui a pouco veio os orelhudinhos lá, o Everton, né? E veio o Bambam, e veio o Grampola. Quer dizer, vocês estavam sempre insatisfeitos, né? Mesmo que o Juventude estivesse muitas vezes no G4, às vezes em 5º lugar, perto do G4, mas vocês estavam sempre em busca de alguma coisinha a mais, né? Fica daquilo também, daquele momento, essa lição, Pintado, que é preciso sempre estar, né, em busca de uma coisinha a mais, um pouquinho de insatisfação. Mas, por outro lado, dá para dizer que esse ano essa insatisfação já começa a partir da montagem do elenco, assim, vocês estão em busca de uma coisinha a mais já desde a saída? Bom, como eu já disse, eu acho que hoje a gente tem um panorama muito mais favorável, a gente tem mais força, o Juventude tem melhores condições, né, de estrutura, melhores condições para qualquer profissional melhorar, crescer e entregar o resultado que a gente espera, que a gente quer. Nunca a gente vai estar acomodado, porque eu acho que essa comodidade tira a nossa concentração. A comodidade, ela é muito ruim para qualquer profissional, principalmente de precisão, né? Que o futebol profissional exige precisão. E se você relaxa, se você acha que já está tudo bem, que já conseguimos, isso é uma grande armadilha. A gente já viu isso acontecer várias vezes. E talvez seja o nosso habitat natural, né? No futebol você está sempre buscando melhorar, buscando crescer. Você vence o jogo hoje e a tua obrigação já é ganhar de novo no domingo. E esse sprint final, né? O sprint final da competição que a gente fala, né? O último momento, a gente tem que guardar essas forças, porque gastar tudo nesse primeiro momento talvez seja um risco muito grande, porque você não sabe o final como será. Então, construir isso dentro desse caminho longo e difícil, ele é muito importante, e o Juventude está consciente disso. A gente tem conversado muito sobre as possibilidades que a gente vai buscar durante a competição. Registrar a presença do presidente Fábio Pisamilho, né? Nos dando a honra da sua presença aqui no recinto, em que pese estar nos bastidores, e agradecer ao Fábio também por permitir que a gente esteja aqui. Só atualizar, né? Porque essa história da janta que ele devia aí, ou que um devia para o outro, se tornou pública. Eu imagino que agora já tenha sido paga, né, Pintado? Essa janta. Agora sou eu que estou devendo. Ah, já? Esse é o problema. Já viraram o jogo. Agora já viraram o jogo. E o preço é sempre mais caro, né? Eu sei. Mas disso. olha, se o Fábio te pagou uma janta, já é uma grande conquista tua, né? Conseguir. Olha, começa a Pintado já ter a sua primeira conquista no seu retorno a Caxias do Sul, né? É muito favorável, né? A gente chegar num ambiente assim, onde todo mundo realmente quer construir, né? Quer pagar janta pro outro. As dívidas, a gente quer pagar as nossas responsabilidades, e eu quero entregar, né? Um trabalho também. Então, eu vejo algo muito positivo, tem um clima positivo. Sobre gastronomia a gente vai falar mais daqui a pouco, só quero passar para o Ali, porque o Ali fez um apanhado, né? Uma pesquisa com os nossos ouvintes, internautas, torcedores, amigos, e o Ali vai repassar algumas perguntas bem interessantes aí que surgiram nesse teu levantamento, né, Ali?
É isso aí, eu vou tentar, dentro da pergunta, misturar algumas dessas informações que os nossos queridos ouvintes e torcedores fiéis do Juventude acabaram comentando. Ainda falando sobre o modelo do campeonato, né? A Série B é um campeonato longo, que exige uma regularidade, né? E ao longo desse caminho não tem outra forma que não seja ter um grupo que tenha um quantitativo importante, né? Para poder aguentar essa competição inteira. Mas, por outro lado, que ele seja homogêneo, né? Porque isso, aliás, eu acho que é uma marca da campanha de 2020, é a quantidade de jogadores que fizeram gols, a quantidade de jogadores diferentes que foram protagonistas, né? E, inclusive, a mistura entre o jogador experiente e o jovem, né? A gente tinha Breno e tinha João Paulo, né? Tinha Cajá e tinha o Igor, isso. Como tu imagina que é essa composição, ou de que maneira o Juventude está trabalhando nesse aspecto, né? Já existe um trabalho de avaliação sobre o que o Juventude já tem em casa em relação à base, para compor como jogadores jovens, e pelo que a gente percebe dos movimentos de mercado de Juventude, se tem a expectativa de que alguns jogadores experientes, experimentados, venham para compor esse elenco. Qual a importância dessa mistura para um campeonato como esse e respeitando a característica principal do Juventude de formação? Tenho isso muito claro, para mim e para informar o nosso torcedor. Nós temos sim a responsabilidade. O nosso presidente, a nossa diretoria fez uma exigência antes de qualquer coisa, que a atenção e o cuidado com a nossa categoria de base ela seja muito especial. E essa é uma cobrança que eu tenho todos os dias. Onde é que estão os meninos da base? O que aconteceu? Sempre tem alguém da diretoria por perto, preocupado com esses jovens que estão na equipe profissional. E aí entra o meu trabalho, né? Aí eu não posso abrir mão, que essa é uma responsabilidade minha, em construir uma base mais forte, com jogadores de experiência, que esses sim têm responsabilidades muito maiores que os jovens, para poder suportar, né, esse jovem que vai oscilar, esse jovem que vai perder um gol, esse jovem que vai errar e a gente vai sofrer dentro de um jogo. Então a gente precisa construir essa base e a gente está, vamos dizer que próximo disso, para que a gente dê mais oportunidades para os jovens. Então o jovem hoje não é a solução para a Juventude. A gente tem que deixar isso bem claro. A gente tem que deixar os jovens mais leves para que eles realmente tenham conforto de render o seu melhor. Que jogar o jovem dentro do campo para dizer que tá aí, colocamos uma base para jogar. Mas numa equipe que tem que se ajustar, numa equipe que sabe melhorar, você vai acabar fazendo com que o jovem também tenha dúvida, não vá bem, a gente acaba criando dúvida também. Então, essa responsabilidade que foi determinada pela diretoria é que a gente tenha muito cuidado com os jovens e que a gente nunca abra a mão deles. Isso é minha responsabilidade, isso vai acontecer. Interessante isso que tu fala, me lembra de um certo treinador antecessor, né, cujo nome não vamos dizer, né, que de tanto que foi pressionado o Pintado, ele colocou 2 jogadores da base no time, né, e os guris foram mal e tal, não é que foram mal, eles entraram numa fogueira enorme, né. E aí o treinador disse, olha aí, vocês queriam os caras da base, coloquei, eles não resolviam nem no sub-20, vocês achavam que ele ia resolver aqui. Aconteceu faz alguns anos, né? Não é o caso. Essa é a pergunta do PowerPoint, né? Oi, sim. O ouvinte que mandou essa pergunta, ele mandou pro Ali assim, porque colocaram lá no PowerPoint em outubro do ano passado. Quem fez esse PowerPoint acho que foi o Fábio, né? Que é um cara muito bom em computador, assim, TI, né? Técnica de informática. Eles fizeram um PowerPoint lá, Pintado, que tinha o planejamento, né? E lá naquele planejamento tinha a utilização dos jovens da base até para venda e tal. Então, pelo menos 6 e tal. Então, o ouvinte que mandou essa, ele deu uma pressionada no Fábio, né? Porque ele disse assim, será que o Pintado vai conseguir cumprir aquela meta do PowerPoint lá de outubro do ano passado? Então, é isso aí, né? Quem inventou pra ti isso aí foi o Fábio, só pra te dizer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Então não vou entrar nesse assunto. Se é a ordem do presidente eu tenho que acatar, porque sou funcionário. Mas repito, eu tenho o prazer de trabalhar com jovem, né? Para mim é muito importante porque eu passei por isso. Eu sei o quanto é valioso você encontrar um experiente que te conforte ou que te ajude dentro de campo, no momento do jogo. Porque é muito difícil. O futebol profissional hoje, o nível ele está muito parelho. Então,
qualquer ajuste que você faça, qualquer ponto que qualquer atleta experiente que ajude o mais jovem, né, que esteja disposto, porque isso também a gente precisa cobrar, né, do cara que vem aqui ganhando em dia, recebendo em dia, tendo toda essa estrutura. Esse cara também tem que entregar algo a mais, não pode ser só dentro de campo. Ele também tem a responsabilidade de ajudar os jovens. Mas, repito, a princípio, a nossa prioridade é construir uma base para um campeonato muito difícil, muito longo, e que os jovens sim terão suas oportunidades, no momento certo vão jogar. Outra pergunta que chegou pro Ali, que eu vi, foi muito interessante. Por que tu saiu do Juventude? Os reais motivos da tua saída naquele momento, quando todos imaginavam que tu pudesse permanecer até para colher os frutos da Série A, esses frutos oriundos da tua plantação, seu Pintado. Eu, mais do que ninguém, sofri muito naquele momento de não poder desfrutar de tudo o que a gente conquistou. Um caminho que foi muito difícil, uma luta incrível. Para eu tomar uma decisão é porque eu tinha um motivo muito, muito sério, distante de qualquer conversa que possa haver. Eu tinha um problema com meu filho tinha um problema de saúde e eu já tinha deixado isso, não de lado, mas eu estava distante, né? Minha esposa acabou cuidando do meu filho e era um momento muito complicado de família e que eu não poderia abrir mão de jeito nenhum. Então o principal motivo foi exatamente esse. Acho que também algo que apareceu em São Paulo, que para mim era por estar próximo de casa, e eu não posso deixar de olhar o lado financeiro, porque minha profissão é essa, mas não foi em nenhum momento por motivo de dinheiro, que o Juventude não quis, as partes não quiseram, nunca foi isso que aconteceu. Foi exatamente porque eu tinha um problema de saúde do meu filho e eu tinha que estar próximo naquele momento. E graças a Deus deu certo e o importante é que eu estou de volta. Pintado, quem foi o melhor treinador que trabalhou contigo? Tele Santana ou Tele Santana? Essa é a pergunta mais difícil que você vai me fazer hoje. Então, eu trabalhei com o Zagallo na Portuguesa, trabalhei com o Luxemburgo no Bragantino, trabalhei com o Parreira no Bragantino e trabalhei com o Tele no São Paulo. Então são profissionais assim, que eu tenho sempre uma admiração muito grande, porque cada um tem algo diferente, né? Cada um tem algo exclusivo que eles transbordam e qualquer um próximo vai tá absorvendo. Mas ganhar os títulos que eu ganhei junto com o Tele, né? Não tem como. O homem seu Tele era diferente. Você ia ganhar mais dinheiro se fosse hoje no futebol, Pintado, do que tu ganhava naquela época? É que, graças a Deus, meu pedacinho do bolo eu comi. Né? Eu costumo dizer que talvez eu tenha ganho mais emoções do que dinheiro, experiência de vida. Hoje eu conheço uma grande parte do mundo pelo futebol. Sem o futebol seria impossível, né? Eu conhecer países, aprender outros idiomas, viver, dar essa oportunidade para minha família, para os meus filhos, viverem fora do país, que é uma experiência, é tudo muito bonito, mas só quem vive sabe o quanto é difícil. Então eu gostaria de ganhar mais, claro, mas eu, repito, estou satisfeito. Pintado, eu tenho te ouvido falar desde a saída do Juventude, em algumas entrevistas que eu ouvi, sobre as experiências que tu vivenciou depois, sobre a questão da hierarquia no futebol. O quanto ela tem influenciado em trabalho, no sucesso ou no fracasso de algum objetivo, né? Eu queria entender de ti como até onde vão essas alçadas na tua compreensão de futebol, né? Até onde deve ir a autonomia e as obrigações do treinador como comandante do departamento de futebol, aonde o executivo tem que estar presente, que função ele tem que exercer, e a diretoria política do clube, estatutária, aonde é importante cada um desses personagens terem sua principal função e até onde vai a autonomia de cada um, claro, além das partes onde eles interagem, né? Mas digo, onde é que teve, não precisa dar o exemplo nem falar onde, é óbvio que tu não faria isso, mas que problemas de hierarquia tu observou nessa tua caminhada aí? Eu posso falar porque eu não costumo falar por trás, né? Eu sempre sou um cara muito frontal. Gostaria e gosto quando é assim comigo também. Quando eu erro, eu gosto que também seja frontal, e quando não está certo, a gente tem que conversar, porque é assim que a gente resolve os problemas.
é assim que a gente melhora, que a gente evolui. O próprio organograma mostra, né, quem tem mais responsabilidade, quais são as funções. Eu acho que o organograma ele é fundamental em qualquer profissão, em qualquer empresa de alto nível. E no futebol não pode ser diferente, né? Cada área tem que ser responsável pela sua função, né? Então, para mim é muito claro que eu faço parte e sou responsável pela área técnica, né? Então, se sou eu o responsável, sou eu quem tem que tomar a decisão. Sou eu o responsável, sou eu que pago a conta, não temos muito o que fugir, aceito isso, não tem problema nenhum. Também não quer dizer que eu vou impor a minha vontade, porque eu não conheço tudo, eu não sou o melhor do mundo, eu não vejo tudo, eu não conheço todos os profissionais, né, todos os atletas do mundo. Então, sim, nós precisamos de apoio. Eu acho que essa é a grande sacada, e por isso eu falei que eu posso falar frontalmente, porque eu já falei com o São Paulo, eu estive dentro de São Paulo e deixei muito claro isso. A partir do momento que a área administrativa toma decisões pela área técnica, a chance de dar errado, e não sou eu que estou falando isso, estão aí os exemplos, a gente está vendo isso muitas vezes, perde-se, né, esse organograma, perde-se as responsabilidades, eu acabo transferindo responsabilidade. A pessoa que toma uma decisão por mim poderia estar no meu lugar. Então são várias coisas que eu não preciso ser responsável pela área técnica se outra pessoa toma a decisão por mim. Então são coisas muito claras, muito básicas. E eu falo de um time que eu vivi 10 anos dentro de São Paulo. Essa interferência, né, essa tomada de decisão, ela tem que ser sim compartilhada, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode avaliar, eu tenho que estar aberto, né, para uma opção melhor do que a minha, ou que financeiramente seja mais interessante para o clube. Tudo isso eu tenho que compreender, é muito fácil de entender. Eu não posso exigir, eu mando e acabou. Não pode ser assim, não deve ser assim, né? Pode, mas não deve. Então, se a gente respeita essas hierarquias, se a gente respeita esse processo, tem grande chance de dar certo. E o contrário também é verdadeiro. Ô Pintado, para a gente exemplificar isso, porque a figura do executivo é uma coisa difícil ainda de a gente entender, né? Nós já tentamos várias vezes entender qual é a função do executivo e varia de clube para clube. O São Paulo, que tu fala, esses dias veio jogar aqui, Pintado, veio um avião só de executivo, né? Veio um avião com os jogadores e outro com um monte de dirigentes. E aí tinha executivos para tudo que era coisa dentro do São Paulo. Só para citar um exemplo de um clube gigantesco. Mas clubes menores têm um executivo para fazer um monte de coisa, inclusive ver viagem, logística. Então, assim, tu tá falando das interferências técnicas, tu tá falando na questão de escalar o time, por exemplo. Mas na hora de dar uma bronca, por exemplo, num cara que baixou o ritmo do treino, quem é que tem que dar essa bronca, Pintado? É o treinador ou é o executivo? Na hora de escalar, acho que tu já deixou claro que quem escala é o treinador, né? Mas o executivo pode chegar pra ti daqui a pouco e dizer, Pintado, quem sabe tu troca o lateral direito ali, bota o reserva. Acontece isso? Deve acontecer. Isso deve acontecer. Essa troca de informações, né? Como eu já disse, eu não consigo ver tudo, né? Eu não consigo acertar em tudo. Então essa troca de informação ela é muito importante. Ao mesmo tempo que a tomada de decisão ela é minha. Sabe? Ela não pode vir tô mandando, e eu já passei por isso também, né? Tô mandando você fazer isso. Mas isso não vai dar certo, cara. Como é que você que não tá o dia a dia com o cara pode mandar? Claro que você pode mandar porque é você que paga, né? Isso pode sim, mas isso não pode dar certo. Porque eu estou 24 horas com o jogador, eu estou dando treino para ele, eu estou vendo isso. Ou você não precisa mais de mim. Você manda fazer e isso pode acontecer. Mas isso não deu certo. Ainda assim eu fui demitido porque eu estava certo. Faz parte do futebol, é algo que eu entendo perfeitamente. Acho muito ruim quando isso acontece. Não gostaria e vou, como sempre, continuar lutando para que isso não aconteça, porque se sou eu que pago a conta, se sou eu o responsável, se eu fui contratado para isso, não pode ser outra pessoa que tome as decisões por mim. E eu procuro aprender, procuro estudar, procuro estar 24 horas por dia concentrado no meu trabalho, para que as melhores
decisões eu tenho que tomar. Tá, deixa eu citar um exemplo aleatório, assim, né? Quem é que contrata, por exemplo, Pintado, na hora de contratar? Porque tu tem uma direção estatutária, tem teus diretores, no plural, de futebol, são mais do que uma pessoa. Aí tu tem o executivo e tem a comissão técnica. Né? Então eu vou pegar um exemplo aleatório, assim, que se fosse assim, por exemplo, para escolher lá, vai vir na minha cabeça Você tá louco para dar uma dois jogadores vai? qualquer. Pode falar qualquer não, jogador. Vamos imaginar, assim, tipo, vamos lá. Se tivesse que escolher entre o Bruno Mezenga e o Elton, assim, né? Quem é que toma essa decisão? É o Pintado, é o executivo ou é o diretor estatutário do Juventude? Eu puxei exemplos, assim, bem aleatórios, né? Eu vou falar por mim desde que eu cheguei. Isso fica muito claro porque, eu repito, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe tudo, ninguém tem as melhores decisões. Mas tem uns colegas teus que discordam disso, né? Tem alguns treinadores que acham que sabem tudo. Peter. Eu só posso respeitar, não concordo, mas eu só posso respeitar. E entendo, claro que entendo. Discorda, né? Eu discordo, mas só respeito. Essa tomada de decisão nas contratações, ela tem um peso muito grande dentro do clube, porque eu estou cansado de ver, né, contratações porque é do amigo, é do empresário, eu devo favor não sei para quem. Isso é normal no futebol. Acontece. E nós não vamos aqui fazer de conta que isso não existe, né? A gente sabe que é assim. Graças a Deus, felizmente eu não... Já tinha acontecido, cara, vamos trazer um que daí vem o outro de rebote ali, já aconteceu? Normalmente isso acontece, só que a conta fica pro clube. E eu não posso ser irresponsável de aceitar uma coisa dessa, até porque dentro das minhas responsabilidades... Tipo assim, ó, pra trazer o Arthur D'Alegrave tem que levar o Fábio Pisamilho, né? Isso é fácil. Mas é o que a gente está falando. Se a responsabilidade, a área técnica é minha, tecnicamente sou eu que tenho que responder. Se ele custa 10, 20, 30, 50, se o contrato é de 2 anos, 3, de 6 meses, já não é a minha área. Quanto custa, da onde vem, não é a minha área. Eu conheço muita gente no futebol, graças a Deus, conheço muita gente. Gente boa, gente ruim. Conheço, sim, o meio. Essa é a minha vida. Então tu conhece mais gente ruim, né? Porque no futebol tem mais ruim do que boa, Pintado. Mas eu prefiro olhar o copo mais cheio, sabe? Eu gosto eu gosto, é a minha profissão. Tu não se mete na área financeira, mas se tu chegar pro presidente e der pra ele um jogador mais barato do que o mais caro, ele vai gostar, né? Desde que ele seja competente como outro. Tecnicamente, tá. Porque eu não posso tomar essa decisão pelo valor, né? Porque senão, quer dizer, vamos montar um time barato? Fácil, acabei de passar isso na Inter de Limeira. Não temos dinheiro, vamos fazer um time barato. Um time barato vai sofrer, né? Um time barato tem objetivos, que é só a parte de baixo sofrendo, sendo, né? Com fortes emoções. Com fortes emoções. Você pode fazer isso. Não é o indicado, né? Alguns clubes talvez, mas para clubes que têm objetivo, que têm um tamanho e que têm responsabilidade, eu acho isso muito perigoso. Quanto aos nomes que você falou, é fácil, a gente tem que... né, eles não são tão baratos, inclusive, a avaliação. Né? Tem jogadores mais baratos do que esse. Quanto custa gol no futebol? Sim, gol. Me fala. Então são situações que, embora os números, a estatística ela não seja exata, quer dizer, ela é exata, mas ela não é definitiva para a gente tomar a decisão. Nós temos que avaliar isso. Porque não pode ser um que tem 5 e o outro tem 1. Né? Um outro é mais caro, com 1 gol, e o outro é mais barato, com 5 gols. Essa decisão não é minha, essa decisão já está tomada. Mas tinha uns milagrezinhos que tu fazia aqui, né, Pintado? Eu lembro de alguns jogadores mais baratos que se tornaram titulares contigo. Alguns meninos, algumas apostas naquele time de 2020, assim, que até não vieram para ser titular, mas contigo jogaram e renderam, e eram bem baratinhos, assim, né? Se for comparar com outros. Eu meio que me especializei em algumas coisas, também faz parte do meu trabalho. Eu tô sempre ligado, né? Eu tô sempre buscando informações, porque é fácil você falar assim, presidente, me arruma 200 mil para trazer um atacante. Bom, para mim fica muito fácil, né? Ao mesmo tempo que o presidente pode falar, não, me arruma um de 10 que faça gol. Isso é parte da nossa construção, é parte do nosso trabalho. Não existem 2 lados, é um lado só. E hoje aqui no Juventude está muito claro, todo mundo remando junto.
Pintado, você tem sim responsabilidade nos valores, você tem responsabilidade na sua indicação, você vai ser cobrado, né, pelas suas avaliações. Então não sou só eu, claro que existe uma área técnica hoje no Juventude, existem pessoas que são do futebol também, podem avaliar junto comigo, mas essa última decisão, essa última palavra é da área técnica e sim, é possível. Pintado, ainda falando sobre elenco e agora tentando levar para dentro do campo, né? Eu até esses dias fiz a comparação durante um dos debates do time que jogou contra o CRB e o time que jogou contra o Guarani, né? Tinham 4 acho, titulares se repetiram e outros foram mudando, né, ao longo do campeonato, dependendo da fase, dependendo de tudo isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, a tua estratégia, eu imagino que eu saiba a resposta, ter um modelo de jogo e que todo jogador, independente de quem seja titular naquele momento, se adapte a isso, né? Ou aquele modelo que a gente já ouviu alguns treinadores comentarem de avaliar, fazer um rodízio conforme adversário, pensar na outra equipe, qual é o caminho que o Pintado utilizará ou pretende utilizar em 23? Bom, primeiro, Ali, é convicção, né? Eu tenho que estar convicto do que a gente vai fazer, porque senão eu não posso informar, eu não posso dar treino para o nosso time. Se eu não sei como nós vamos jogar, como é que eu posso cobrar dos nossos atletas, né, um posicionamento ou uma movimentação? Então, eu tenho muito claro isso para mim foi, né, graças ao Juventude, isso para mim foi fundamental na minha vida profissional, em construir essa convicção de como a gente vai jogar. E a decisão não é minha, é muito dentro das características que nós temos dentro da equipe. Agora, o futebol exige algumas coisas hoje que qualquer equipe vai ter que jogar com intensidade, com velocidade, com uma transição, com uma linha mais alta, buscando o gol do adversário mais rápido. Fora Flamengo, Palmeiras e outras equipes que têm um poderio financeiro muito maior, todas as outras equipes, né, o que a gente está observando é que buscam chegar ao gol o mais rápido possível, né? Porque ficar tocando, ficar construindo, tudo é muito bonito. Mas se você não tem essa característica na equipe, se não é isso que a gente tem em convicção, vamos buscar o gol o mais rápido possível. Nós temos que atacar, nós temos que buscar esse gol. A gente tem que sair em velocidade. Essa transição tem que ser rápida. Então nós não podemos ter atacantes lentos, né? Isso é uma construção que a gente está preocupado. Então a gente está definido e dentro do nosso sistema a gente tem peças já que vão nos ajudar. Vai jogar parecido com o de 2020, o time? Muito próximo disso. Repito, o time de hoje é muito melhor do que 2020. Opa. Isso para mim é um peso muito maior, mas também me dá mais opções. Já ter que te liberar, tem treino pela frente, ficamos já há bastante tempo conversando, teria mais um monte de coisa para falar, para a gente descontrair um pouquinho. Tem um grande amigo nosso, foi debatedor nosso, hoje faz um belíssimo trabalho aqui no time feminino do Juventude, o Luciano Brandalize, inclusive está em São Paulo, fez o jogo contra o São Paulo ontem, foi prejudicado pela arbitragem, viu, seu Fábio Pizarro? Teve um pênalti ontem lá pro Juventude feminino, não dado pela arbitragem contra o teu São Paulo, viu, Pintado? São Paulo. Time que tu jogou por muito tempo, mas para descontrair um pouco o Branda, Luciano, ele diz assim, ó, ele é adepto de uma filosofia que time que não bebe não ganha, né? Eu queria saber se tu concorda com isso, né? Se isso é uma verdade, de fato, Pintado. No meu tempo era essa a lei, né? No meu tempo, há 30 anos atrás... Ainda bem que mudou. Né? Ainda bem que mudou. Hoje não cabe mais. Hoje o profissionalismo é muito grande. Mas nem de vez em quando, assim, uma cervejinha? O treinador pode, o jogador não. O treinador pode. O treinador pode. Quem não joga, né? Mas as decisões são muito importantes. Você tem que estar sempre lúcido hoje com... Tudo tem sua hora, mas tem que, de vez em quando, tem que gelar um pouquinho esse calor que tá aqui em Caxias do Sul, por exemplo. Até pra relaxar, porque, uma tensão todo dia, a gente não relaxa nunca, só tomando uma. Tá bom. Vamos descontrair um pouquinho. Olha, quer mais alguma observação? Algum recado pro Pintado? Quer passar mais pressão ainda pra cima? Tem pouca. É um homem que tem os ombros largos, né? Eu acho que para fechar, só a expectativa do torcedor deve ser muito parecida com a do Pintado no objetivo e no encontro, né? Acho que o Pintado tá louco para ver o Alfredo Jaconi pulsar, né? A pandemia, eu acho que em relação ao futebol, o que deixou mais triste era os estádios silenciosos, né? Às vezes a gente revê aqueles jogos e aí o barulho, os teus gritos, dava para ouvir a bola sendo dividida, mas eu acho que a tua expectativa é ver o Jaconi pulsar e o torcedor
quer agradecer a tua conquista, e a cobrança depois do primeiro minuto de jogo ela volta. Isso é normal, né? É bom para quem gosta de esporte, gosta de competir, gosta de vencer, mas só agradecer a oportunidade da gente estar conversando e dizer que a expectativa é que o trabalho tenha o mesmo resultado do anterior. Então, cara, eu escutei algo que eu não posso deixar de falar, cara. Isso está guardado no meu coração. Eu escutei que eu consegui o acesso porque eu não tinha o torcedor junto. É porque tu não tomava a corneta na orelha. Cara, isso pra mim me doeu de uma maneira assim... É muito ruim, né? Quem comentou, acho que... É porque tu não ouviu ainda os caras te xingando ali. Poxa, mas tu vai ver. Presidente. Eu sei o quanto esse torcedor é apaixonado pela equipe, tem um amor pelo clube. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade e eu quero sim o torcedor cobrando, mas esse torcedor a favor, hein? Não tem quem segure. Nosso torcedor a favor, tem que estar junto com a gente, tem que vir aqui, não tem problema, pode vir me cobrar, pode ficar atrás do banco ali, pede pro presidente liberar um espacinho ali para os caras ficarem me cornetando, não tem problema nenhum. Só que também ganhando, vocês vão me ajudar. Esquecemos um recado, né? De um torcedor, inclusive, que disse que se tu lembrava que ele te pagou uma caipirinha em certo local e te beijou os pés em certo local aqui de Caxias do Sul, né? Não foi? Não, a pergunta é verdadeira, tá escrito aqui, depois eu te mostro. Pergunta pro homem, ele me falou, se ele lembra que eu paguei uma caipira pra ele e agradeci beijando os pés. Que momento, hein? Alguém já havia beijado seus pés, seu Pintado. Só a bola, né? Eu lembro assim que foi... Embora que a bola não beijava muito teu pé, né? Era uma relação de pancadaria. Era judiando a bola, era sofrendo. Mas eu tomei algumas caipiras aqui, né? Mesmo? Também foi difícil eu achar um gringo pra me pagar uma caipira. Foi difícil, mas... Os caras pegavam do bolso, vinha o rabinho do escorpião que tem no bolso. Nem esqueci assim, a carteira. Minha carteira tá no carro, né? Umas que a gente já conhece. Boa. Mas lembro, sim, um carinho do torcedor comigo. O dia que eu vim com o Cuiabá aqui, a torcida me aplaudiu pra mim. Ganhou do Juventude gol do Elton, né? De gol do Elton. Vai jogar no Juventude o Elton, Pintado? Pô, a gente tá entregue pro presidente agora, fácil. Pra resolver. Contra era um leão, né? Mas o que for, melhor. Esse cara fez gol no Juventude em todos os jogos que ele jogou contra o Juventude, na Série B e na Série A. Espero que faça favor agora, porque senão não me adianta, como diz o Santo Fole, né? Vamos lá que a luta é muito grande, não tem... O presidente e a diretoria não tem medido esforço aí para reforçar. Eu tento, né? Mas não é fácil, né? Os homens não entregam nada aqui de bandeja pra gente, né? Vamos ter que acionar os pássaros verdes. Pintado, muito obrigado, viu, pela atenção conosco, por dedicar esse tempo, que não é nem para nós aqui, é pro torcedor do Juventude, pro ouvinte, internauta que tá acompanhando. Sempre um prazer falar com um amigo e desejamos sorte e sucesso, porque é competência e trabalho, e isso é certeza que tem, a gente já te conhece. Precisa um pouquinho de sorte também, sempre, né? Nessa bola aí. Eu não acredito muito em sorte, nem azar. Tu vai correr atrás da sorte daqui a pouco aí trabalhando. Eu acredito em Deus e nas orações dos amigos e de isso amigas. Acontece também. É verdade, que sempre nos ajuda. Essas eu acredito também. Acredito bastante que nós estamos num bom caminho, Juventude vai sim, não tem ninguém de braço cruzado aqui, sonhando com o Papai Noel. A gente vai lutar muito aqui para conseguir o resultado. Beleza. Tudo de bom, Pintado. Obrigado. Obrigado a você. Sucesso para ti, para a família, pro Theo. Como é que tá o Theo? Tá firme? Graças a Deus, tá. 1 ano e pouco já o Theo? Já ele entrou no percentil agora, né? Porque ele foi prematuro, assim, foi emocionante. Mas graças a Deus tá um raio. Tá firme, forte. Tá muito mais bonito que o vovô. Vai até jogar uma bola. Tá mais bonito que o vovô. Não, isso não é muito difícil, fácil. Graças a Deus, né? Puxou pela mãe, né? Verdade. Graças a Deus, não pelo avô. Pintado, obrigado, tá? Tudo de bom. Vocês. Obrigado, Fábio Pisamilli, que tá aqui, Arthur D'Alegrave, a turma do Juventude, seu Claudemiro Mota, que tá aí atrás das câmeras hoje. É que vai pagar o almoço, né, seu Claudemiro? Vai pagar. Vai pagar o almoço hoje. Valeu, Ale. Obrigado, William, pela oportunidade. E vamos começar a batalha, então. Isso aí. Deixa um joinha aí, né, por gentileza, aqui no nosso YouTube. Se inscreve aí no canal, dá uma moral para esses amigos de vocês aí que estão na luta aí também para levar o melhor conteúdo sempre, tanto do Juventude quanto do Caxias. Obrigado, meus amigos. Obrigado mais uma vez ao Pintado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.